Então, galerinha, todo mundo bem? Animados? Então vamos lá, olha só. Hoje nós vamos ver um assunto chamado concordância nominal, tá? É um assunto de extrema importância, é um assunto que vai abranger outros assuntos mais pra frente, tá? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção e se vocês tiverem dúvidas, tirem comigo, tá? Então vamos lá. Concordância. Concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas às outras na frase. Então, a concordância, ela vai servir para quê? Para adequar um termo a outro termo dentro de uma construção sintática, dentro de uma oração, de uma frase, de um período, tá? Nós vamos ter, em língua portuguesa, dois tipos de concordância. Primeiro, a gente tem ali concordância verbal. O que é a concordância verbal? É onde o verbo altera as desinências, número pessoais, para ajustar-se em pessoas e em número ao sujeito. Então, a concordância verbal é a concordância entre o verbo e outros termos para se adequar, para se ajustar em número, seja singular ou plural, e em pessoa, que a gente vai ver depois isso mais pra frente, como é que isso vai funcionar, tá? O que importa pra gente hoje aqui é a concordância nominal. E o que é a concordância nominal? A concordância nominal é quando nós temos os determinantes, que são os adjetivos, os pronomes numerais, adjetivos e artigos, alterando as suas próprias desinências para se ajustarem em número e em gênero ao determinado, que é o substantivo a que se refere. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter as demais classes gramaticais, né? A gente vai ter adjetivo, pronome numeral, artigo, concordando com quem? Com o substantivo dentro do núcleo da função sintática. Então, se a gente tiver lá um substantivo no plural, tudo que estiver acompanhando esse substantivo terá que estar no plural também. Se o substantivo estiver no singular, tudo fica no singular. Então, é essa relação aí entre concordância entre os próprios nomes do sintagma nominal, ou seja, dentro da frase. Vamos lá. Concordância nominal. O que é a concordância nominal? Vamos começar com um exemplo, para vocês terem noção do que é. Então vamos lá, leia aí comigo. As suas amigo é muito divertido. Primeiro impacto que a gente tem quando a gente lê um negócio desse é: meu Deus, isso tá errado, não é? Com certeza, né, gente? Isso aqui é uma frase para a língua portuguesa totalmente o quê? Incorreta. Por quê? Porque eu não posso falar as suas amigo é muito divertido. Por quê? Porque eu tenho um substantivo masculino ali na frente, que é a palavra amigo. Se eu tenho um substantivo no masculino e eu tenho divertido concordando com amigo e muito também concordando com amigo, eu preciso que o meu artigo ele também faça a devida concordância e o pronome também. Como isso não foi feito, tá? Isso aqui para a língua portuguesa é um erro, a frase está incorreta. Eu preciso fazer o que para consertar? Eu preciso colocar o artigo adequado ao meu substantivo e o pronome adequado ao substantivo também. Então, como que eu faria essa devida correção? Da forma como está redigida abaixo. Olha lá. O seu amigo é muito divertido. Então, ó, se o meu substantivo está no masculino singular, tudo vai ficar no masculino singular também. Então, ó, o artigo concordando com ele, o pronome, o adjetivo e o próprio advérbio, tá? Então,
a gente tem ali a concordância entre as classes nominais. Outro exemplo. Estas 4 malas maravilhosas estavam no porão. Primeira coisa, cadê o substantivo? O substantivo tá aqui. Malas. Então vamos lá. Tudo que estiver ali próximo, fazendo referência a malas, tem que estar no feminino também e no plural, porque malas está no feminino e plural. Então, ó, estas 4 vai variar? Não, porque é numeral, não é isso? Ó, maravilhosas, também, ó, fazendo a concordância, feminino e plural, feminino plural. Estavam, quem estavam? As 4 malas maravilhosas. Então, ó, também fazendo a concordância. Mas aqui eu vou ter o assunto da nossa próxima aula, que é a concordância verbal. O verbo está concordando com quem? Com o núcleo, tá? Mas isso aqui a gente não precisa ver agora. No porão, ok? Então a gente tem ali a concordância entre os nomes, que é o meu substantivo, então aqui a gente tem a concordância entre o nome, que é o meu substantivo, que é malas, estas, que é um pronome, maravilhosas, que é o que? Um adjetivo. Então eu tenho as minhas classes, que são chamadas de classes determinantes, fazendo referência à minha classe, que é chamada de classe determinada, tá? Que é essa aqui. Tudo bem, ok? Então vamos seguindo. Regras de concordância. No geral, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo, como no exemplo abaixo. No entanto, existem algumas regras mais específicas. Então vamos lá. Que casa bonita. Então eu tenho ali o substantivo casa e eu tenho bonita, que é um adjetivo fazendo referência a quem? Ao meu substantivo. Se o meu substantivo está no feminino singular, adjetivo no feminino singular também. Então, no modo geral, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Ok? Mas existem algumas regras específicas. Primeira das regras dos casos especiais. Se o adjetivo vier depois, ou seja, se ele vier após, de 2 ou mais substantivos de gêneros distintos, de gêneros opostos, diferentes, concordará com o substantivo mais próximo ou ficará no masculino plural. Então depende daquilo que eu quero dizer. Então vamos lá. Este texto está com conteúdo e imagem distorcida. Então, ó, conteúdo é masculino, não é isso? Vou colocar de amarelo. Conteúdo, imagem distorcida. Então vamos lá, conteúdo e imagem. O conteúdo, a imagem, não é isso? Então, o conteúdo é masculino, imagem é feminino. Então, quando eu tenho 2 substantivos de gêneros diferentes, eu vou fazer a concordância com o termo mais próximo, imagem, ou eu faço a concordância com quem? Com os dois. Aí é uma opção de quem? Minha, tá? Então, vamos lá. Se eu fizer a concordância com o termo mais próximo, que é o caso do primeiro ali, eu dou a entender que somente o que está distorcida? Somente a imagem. Quando eu passo por exemplo de baixo, conteúdo e imagem distorcidos, opa, o que estão distorcidos? Os dois, tá? Então também, na hora de fazer a concordância, eu tenho que ficar atento ao sentido. Porque se eu fizer a concordância somente com o mais próximo, somente o mais próximo estava distorcido. O outro não estava,
tá? Então, se eu quiser falar que os dois estão distorcidos, eu jogo pro masculino e plural, tá? Como a gente fez no exemplo de baixo. Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Então, a gente tem ali o adjetivo vindo antes de dois ou mais. Aí a gente faz a concordância com quem? Com o termo mais próximo. Está desligada televisão e micro-ondas na cozinha. Então, olha só. Televisão. A televisão, micro-ondas ou micro-ondas. Eu tenho gêneros que são opostos, diferentes. Só que eu tenho que fazer a concordância com quem? Com o termo mais próximo, tá? Se eu quiser dar ênfase que é somente a televisão que está desligada, vou concordar com televisão. Se eu quiser dar uma ênfase dupla para os dois, então eu vou jogar para o masculino plural. Estão desligados televisão e micro-ondas na cozinha, ok? C. Os termos anexo, obrigado, incluso e próprio concordam com o substantivo. Então, esses termos, quando estiverem na frase, vão concordar com o substantivo a qual estiverem se referindo. Então, vamos lá. Segue anexo a pasta ou relatório da equipe. O que está anexo? O relatório. Se fosse os relatórios seguem anexos. Então, sempre concordando com o substantivo. O professor diz muito obrigado. Quem vai dizer obrigado? O professor, porque se fosse a professora seria muito obrigada. Então a gente vai concordar com o gênero do substantivo. Homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigada. Sempre concordando com o gênero do substantivo. Os termos meio, bastante, muito, caro, barato só concordam com o substantivo. Você está só hoje concordando com o substantivo. Tenho bastantes exames. Olha aí, muitos exames para fazer hoje. Esse colchão está muito caro. O que está caro? O colchão. Então concorda com o substantivo. Quantas horas? É meio-dia, ou seja, metade do dia, e meia. Por que meia? Porque é meia hora, é a metade de uma hora. Tá? E não meio-dia e meio, não. É meio-dia e meia, de meia hora mesmo. Contudo, se os mesmos termos exercem função de advérbio, serão invariáveis. Ele só quer ir se for hoje. Ou seja, ele quer ir somente se for hoje. Apenas se for hoje. Eles estão meio tristes, ou seja, um pouco triste. Eles ficaram bastante animados, ou seja, eles ficaram muito animados. Aí não é de quantidade, tá? As palavras proibido, necessário, permitido, bom, quando precedidas de artigo, o adjetivo concordará em gênero e número com o substantivo. Então vamos lá. A entrada é proibida. O que é proibida? A entrada. Então eu concordo com o artigo. A apresentação da carteira é necessária. O que é necessária? A apresentação. A torta está muito boa. O que está boa? A torta. Então, sempre concordo com o artigo, quando estiver as palavras proibido, necessário, permitido, bom, ok? Entretanto, se o substantivo tiver sentido genérico, o adjetivo permanece invariável. Então, ó, é proibido fumar. O que é proibido? Fumar. Isso aqui é o que? É um verbo. Ok? Se for um verbo,
eu deixo no masculino. Vai ficar no sentido genérico mesmo da palavra, tá? Fumar não é bom. O que não é bom? Fumar. Ok?